Você se lembra daquela frase? Você tem um plano, mas Deus tem outro. O meu convidado de hoje é o Duda Rock e a história dele foi exatamente isso. Mas começou a vida ali abrindo um botequinho, uma portinha lá no Lago Sul. E viralizou, virou o boteco dos milionários. Era só Ferrari, Porsche parando na porta. Isso subiu um pouco a cabeça do Duda. Ele vai contar para vocês hoje o que aconteceu depois de um acidente, que ele quase perdeu a vida, como tudo mudou. E ele se transformou num dos maiores repórteres esportivos de Brasília. Duda Rock com vocês. Bem-vindos ao Out of the Box. Eu sou a Siang e eu tô aqui hoje com um convidado muito especial, um conterrâneo meu de Brasília, que é o Duda Rock. Bem-vindo, Duda. Olá, obrigado. Olá para todo mundo que está ouvindo, para você. Para mim é uma satisfação poder estar aqui, que o nome do podcast fala por si só. Né? Sensacional, incrível, Muito, incrível, incrível. muito bacana. Obrigado pelo convite, inclusive. Imagina, obrigada a você por aceitar. Eu sei que você é super busy e tá aqui tirar esse tempinho para conversar com a gente, contar um pouco dessa sua história que é tão bonita. Eu estava Mas lendo, uma ouvindo, na história bonita e verdade, maluca, né? mas as malucas são as melhores. São os melhores, com certeza, com certeza, Nossa, a com sua história é certeza. linda. Só um breve resumo aqui. O resumo já é breve, né? Mas o Duda Rock, o Eduardo, ele veio de uma família mais humilde, mas sempre fez muita solidariedade. Então você cresceu no meio de solidariedades, né? E isso faz parte da sua vida, dos seus projetos e tudo que você vive hoje em dia, né? Até onde você chegou. E, Duda, você começou lá atrás abrindo um bar, um boteco, né? Lá no Lago Sul, e que acabou sendo o boteco mais famoso do lago. Qual que é esse boteco? Deixa eu ver se eu já fui lá. Chama. Não, foi algo super recente, assim, foi realmente uma explosão, chamava Oficina, eles ainda existem, mas eu não faço mais parte dele. Eu falei eles porque esse boteco cresceu, virou uma rede de bares, assim, foi realmente um sucesso. Mas aí é um bom lugar de começar, relacionado à solidariedade, porque como você falou, eu cresci imerso à solidariedade, sempre incentivado a fazer, e busquei colocar isso, levar na minha vida adulta adiante. Mas nesse bar, por que que é importante colocar que era uma realidade tão distante? Porque, para a galera que não conhece, Lago Sul, que você se referiu, é o bairro com o maior PIB do Brasil. Então, a gente vê que é realmente uma concentração de renda per capita enorme e que a gente sabe que isso destoa muito do restante do país. E eu comecei a ter acesso a uma galera, a um público que eu não tinha acesso, que era essa galera que tinha mais oportunidade, que tinha um pouco mais de dinheiro. E eu pensei, bom, eu estava começando a ficar imerso na comunidade, passava o dia na comunidade fazendo ação social, chegava à noite para trabalhar, eu trabalhava de garçom no próprio bar, e atendia pessoas que dinheiro não era um problema para elas, pelo menos visto de fora. Comecei a pensar, como é que eu consigo conectar? Porque eu estou numa casa que não tem saneamento, mas eu estou atendendo um garoto, uma garota que está chegando num carro de R$ 1 milhão aqui. E aí eu comecei a pirar na ideia, falando assim, cara, essa conta ela não fecha, eu preciso tentar arrumar um jeito de conseguir pelo menos fazer a minha parte, porque eu sabia que eu ia solucionar, claro que não vamos, embora a gente sempre acredite que vai melhorar tudo, mas eu falei que eu preciso começar a fazer a minha parte. E aí foi quando eu realmente mergulhei ainda mais na solidariedade, comecei a me dedicar e funcionar como ponte, que é o que hoje eu acredito ser, são pontes, justamente conseguir conectar. Porque essa galera aqui, muitas vezes não tem acesso à galera da comunidade. Tanto é que quando eu falava de comunidade, as pessoas falavam, mas Brasília não tem favela. Eu falo, não tem? 14 quilômetros daqui do centro da esplanada, onde fica o presidente, onde fica todo mundo, tem uma favela que não tem saneamento. Aí o pessoal, caraca, eu mostrava foto, mostrava vídeo. Então, essa pessoa não sabia da existência dessa e essa não dessa. Então, foi uma forma de construir pontes para que pelo menos isso pudesse se ajudar de alguma forma, né? Nossa, que bacana. Você usou então dessa oportunidade que veio para você, está colocado no Lago Sul. Olha que bacana, você recebeu essa mensagem e você fez isso uma missão que virou sua vida, né? Nossa, e eu me dediquei muito, assim, foi, de novo, foi algo que eu me encontrei, eu realmente, hoje eu sirvo o meu propósito completamente, eu sou condecorado pela Câmara local aqui como líder comunitário, até pelos trabalhos que eu faço, e isso toma uma força ainda maior, primeiro quando eu criei o bar, em 2018, do final de 2017, então isso ganha uma força já um pouco maior, porque eu comecei a ter acesso e oportunidades de conseguir fazer arrecadações maiores e mais volumosas como um todo, não só de dinheiro, tô falando, por exemplo, eu fazia promoção de você traz 1 quilo de alimento e te dava um drink.
Teve uma noite bacana. que a gente fez 500 drinks, mas o que significa que foram 500 quilos de alimento arrecadado. Muito Então, a gente bacana. comecei a ter oportunidades de conseguir trabalhar de outras formas que antes eu não conseguia, fazer ajudas pontuais e principalmente como voluntário. Mas aí, em 2020, veio o tal do acidente, assim, a galera que acompanha na Pandemia. rede social sabe. Não, e mais do que a pandemia, teve a pandemia que foi naturalmente uma tragédia na vida de todas as pessoas, não teve como a gente fugir disso, mas o meu teve um plus um pouco mais intenso, porque aí veio a pandemia, meu bar estava fechado, estava desempregado, comecei a entrar, como a maioria de nós, começou a ter um momento introspectivo ali não muito saudável, porque a gente fica dentro de casa e as contas estão vencendo, e enfim, eu comecei a descontar no esporte, eu sou viciado em esporte. É, E aí eu igual comecei a. aqui. Então, Esporte justamente, você sabe bem salva. como é, É. você sabe bem como é, esporte salva. E eu, como luto com depressão há muitos anos, e agora tenho diagnóstico da fibromialgia também, que vem em virtude do acidente que eu vou contar agora, eu sou completamente apaixonado pelo esporte e do poder que ele tem de salvar, de transformar vidas, de mudar realidades como criança da comunidade, enfim. E eu fui Mas posso descontar te no perguntar esporte. uma coisa antes? Por Lógico. que veio a depressão? A Se você gente puder não, dividir, assim, qual o não. motivo da depressão? Que você falou que você luta ainda com a depressão? Não, ainda luto arduamente, assim, são ciclos, né? Claro que hoje, de forma muito controlada, até por ter mais estudos e não ser mais um grande tabu, acho que uma parte fundamental é não ter mais tanto tabu de poder se assumir que tem depressão e que cuida, principalmente do público masculino, né? Parece que tem toda uma questão de enfraquecimento da masculinidade quando assume essa vulnerabilidade, assim, então acredito que isso seja um passo importante para a gente conseguir assumir e lutar. Você deve ter E ouvido muitas pessoas falarem para você, é, depressão, vai treinar, sai do quarto. então, Nunca, ninguém sabe, né? justamente, eu falando, cara, que isso, tá com tempo, hein? Tá com tempo, quem só tem depressão, quem tem tempo, você fica, pô, que isso, Né? cara? E não é, e eu descobri a depressão, embora eu tenha sido, o primeiro diagnóstico veio em 2016, mas quando eu nunca tinha ido para terapia, por exemplo, justamente porque era algo que ninguém falava, então eu nunca tinha ido para terapia, eu nunca tinha cogitado ter depressão, eu falava, pô, que loucura. Só que eu estava trabalhando num plano de saúde, estava muito mal da cabeça e teve uma época que eu não conseguia mais ir trabalhar. Eu chegava na porta do trabalho e começava a chorar, começava assim, não conseguia ir. E aquilo era extremamente chocante para mim, que eu ficava, cara, que loucura, começava a ficar envergonhado, falando, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E, pô, tô virando um frouxo, o que está acontecendo? Que essa é a mentalidade que tinha, falando, pô, pelo amor de Deus. Exato. E aí eu comecei a aprofundar um pouco mais sobre isso. Claro que fazendo um retrospecto, a gente vê que a depressão vem já de muitos anos. Não teve algo, um causador em si. É claro que tem suspeitas, mas não tem um causador em si. A gente só viu que foi algo que foi ignorado durante anos e que foi se alimentando ao longo dos anos. E aí, com o tratamento, eu pude aprofundar mais, buscar tratamento. E isso aí dá pano para mais dá tecido para mais dá pano para mais de manga. Pô, em 2016, quando eu tive o diagnóstico, que eu estava com síndrome do pânico e depressão, eu larguei tudo aqui, eu tinha emprego, eu estava começando a abrir um bar aqui, que tava sendo um sucesso também, mas eu estava muito mal da cabeça, como eu falei, eu larguei tudo e fui ser garçom pelo mundo aí. Ah, que Aí eu fui parar no legal. Japão, fui parar na Coreia do Sul, fui morar em Que- Portugal, fui morar na Índia como modelo. Nossa, que delícia, que Aí delícia, eu que tive um legal. momento assim, foi ótimo, assim, foi um momento, claro, passei muita dificuldade, porque, assim, eu tô romantizando a história da parte mágica da coisa que eu usufruo hoje, mas claro que foi um momento difícil, porque você não vive em atendimento, como freelancer em um lugar totalmente, né, equilibrado, mas foi incrível, e aí foi voltando disso que eu abri esse meu segundo bar, então minha cabeça já tava meio louca, assim, falando, caraca, eu preciso fazer as coisas mais legais, assim, preciso fazer valer essa vida, né, então, justamente porque esse despertar veio da minha depressão, eu falei assim, caraca, a vida é incrível, eu tô desperdiçando minha vida, eu preciso. Aí deu a louca, eu fui pro mundo. Pum. Aí voltei e falei, tá, beleza, a vida é incrível, eu fui pro mundo, mas tem conta pra pagar, eu tenho sonhos, quero ter família, quero ter filho, preciso ter um emprego, né? Aí voltei. Aí foi como que surgiu a ideia do bar. Esse bar, apesar de ter sido um Lago Sul, a gente imagina um bar estruturado, como esse café aqui que eu tô tomando. Sangue, pessoal, foi uma coisa assim que era um açougue que ele estava praticamente falido. Era um açougue bem velho mesmo. Ele fechava às 6 horas da tarde. A gente chegou para ele e falou assim: e se eu botar uma mesa de plástico aqui e servir uma cerveja? E aí eu pago metade do teu aluguel. Aí o cara falou: pô, tô todo endividado, rola muito. Eu falei: ah, então beleza. Então, quando eu Não. falo que eu abri um bar no Lago Sul, não é que eu abri um bar. Eu abri uma mesa de plástico num açougue que à Ah, noite eu servia cerveja. Então, assim, é,
você ter uma ideia, eu peguei R$ 800 emprestado com a minha mãe para conseguir abrir, assim. Aí meus outros sócios, vieram eu e mais dois, pegaram, cada um pegou 1.000 lá, pegou 1.000 e pouco, a gente abriu um bar com 3, 4 mil reais. Assim, é surreal, é surreal. Que A história foi legal. realmente linda. Só que como você já introduziu, caiu no hype, começou a lotar, começou a dar muita gente, e aí a gente foi pegando dinheiro e reinvestindo e conseguindo colocar em prática. Mas começou assim, era um Aonde que açougue era o bar? praticamente falido, na Aonde, 15 do Duda? Lago Sul. É Ah, na próximo ao Deck 15. Brasil ali. Ali perto de onde é. Ah, eu sei. Onde é o Dom Orione, ali do outro lado da rua? Onde é o quê? Eu não vou O Dom lembrar. Orione, negócio dos padres ali, na 15. Que tinha um açougue ali Acho que que meu é. pai ia muito. Não, então provavelmente chamava Oficina da Carne, por isso que o bar chamava Oficina, porque o açougue era a Oficina da Gente, Carne. eu morava ali do lado. Provavelmente era, porque era um açougue muito tradicional. Como eu falei, estava às vésperas da falência, porque ele era muito antigo, só que abriu um mercado do lado, a 10 metros dele. E aí a galera ia toda comprar no mercado, porque você já fazia Sim, todas as compras lá. Então sim. a açougue por si só não estava se sustentando. Então, com certeza você já foi lá. Se você morava ali perto, com certeza você já comprou Nossa, lá. que bacana saber Pois dessa é, então história. foi muito Muito legal. legal mesmo. Foi Você massa, sabe, foi legal. né? Eu queria que eu pedi para você falar da depressão, porque assim, ainda mais hoje em dia, né? As pessoas às Hum, vezes passam por coisas, tipo assim, vou dar um exemplo de mim. Às vezes eu tenho um projeto e eu amo, eu sou uma, eu tenho TDAH. Então às vezes eu me uhum, dedico, eu boto todo aquele meu esforço e do nada eu não quero mais. Aquilo ali não começa a não me fazer bem. Eu não acho que eu tenho depressão, nem que eu nunca tive, mas é sim. bacana se contar, de repente, como começou, da onde que você viu, né? Você Claro, sentiu até porque alguma coisa errada. justo, e até porque a forma como eu fiz, tem muita gente que ainda não se deu, não se permitiu descobrir também, assim. Eu tenho um diagnóstico e hoje consigo medicar, consigo cuidar, porque eu tive a coragem e o incentivo de poder ir atrás. Mas quantos homens e quantas pessoas em geral, falo homens só porque tem o tabu, como eu mencionei, mas quantas pessoas não deixam de ir atrás porque justamente fala, pô, isso é frescura. É, Pô, escuta, provavelmente fala, cara, isso aí, ó, é só você prestar atenção, o próprio TDAH é pra você se ligar mais, pô, é só você poder focar nas coisas, você fala, pô, é verdade. Então, não, que então, legal, é Duda. bom se a gente ter esse despertar para que a gente possa ir aprimorando, É, buscando conhecimento e buscando ajuda também. obrigada por dividir. Agora, voltando lá no esporte, que meio que te salvou na época da pandemia, mas teve um Sim, acidente, né? Conta pra ex- gente. exatamente. Eu tava nessa loucura de falando assim, caraca, o bar deu super certo, assim, tava já, começou a crescer muito. Quando eu saí de lá, pra você ter uma ideia, eram 5 bares. Começou o açougue, praticamente falido, a gente transformou em 5 bares, sendo uma casa de show, inclusive. Então, assim, cresceu absurdo, assim, foi realmente uma história muito bonita. Que legal. Mas em 2020 estávamos na pandemia, as coisas, as contas não estavam fechando. Na época, eu acho que eu já tinha dois, a gente já tinha transformado em 2 ou 3. Enfim, fui pra rua correr, que eu treinava triatlo. Na hora que eu tava pedalando, eu fui atropelado, ali na terceira ponte. Pra galera que é de Brasília vai saber onde é. Pra galera que não é, uma ponte aqui em Brasília enorme que tem, que conecta o plano piloto ali ao Lago Sul. E eu fui atropelado, não sei por quem, porque a pessoa não prestou socorro. O que eu sei é que ela me Nossa, atropelou e eu bati num ônibus que estava estacionado. meu Deus do céu. E aí, antes de falar o que aconteceu, eu vou te falar o que os médicos, ao longo do tratamento, me falaram. Falaram assim, ó, Duda, você acredita em alguma coisa? Eu falei, nossa, acredito demais, que isso? Se tem uma coisa que eu tenho é fé. Ali, então, É, ó, eu vou falar aqui fora da medicina. Eu não consigo explicar como é que você está vivo. Eu não consigo olhar para você, olhar para o seu exame e saber que você é essa pessoa do exame. E se eu soubesse que você está vivo, eu comemoraria muito, na certeza de que você estava paraplégico, mas muito provavelmente tetraplégico. E você não. está com claras chances de voltar a andar, porque eu fiquei de cadeira de roda um tempo, mas eu ainda sentia, eu conseguia sentir a perna, mexer um pouco os dedos. E eu falei, pode deixar que eu vou anotar aqui para agradecer, com certeza. E aí, o que aconteceu nesse atropelamento? Eu quebrei 2 vértebras, a C1 e a C7. A C1 é que liga o crânio. Claro que eu não tenho conhecimento de medicina nenhum, tá? Estou falando aqui muito de forma muito superficial. É que liga o crânio com a espinha. Então, normalmente, acidentes nela são fatais ou deixam tetraplégico, completamente paralisado. Quebrei 2 vértebras, quase que tive que amputar a perna por causa de um estiramento que teve. E fiquei de cadeira de rodas aí uns 3, 4 meses. Com colar cervical, fiquei 6 meses. Isso no meio de uma pandemia, né? Então imagina, eu acordei, eu não lembrava de nada. Eu não lembrava de pandemia, não lembrava dos meus bares, não lembrava quem eu era, não lembrava do meu pai, não Nossa, lembrava de ninguém. Não lembrava de nada nem ninguém. A primeira lembrança que eu tenho sou eu em casa, com meus familiares, meu pai e minha mãe tentando recuperar minha memória, ali me ajudar e tal.
E ali foi um momento, um despertar que eu tive, que é onde eu falo que eu renasci. Claro que eu não desejo ninguém passar nada parecido e nem gostaria de passar por nada parecido de novo, mas ali eu falo que foi uma das coisas mais incríveis, aquele momento, foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram na vida, que eu tive um despertar de uma gratidão plena, tão profunda que eu nunca tinha sentido na vida. Porque eu não conseguia me mexer, eu tinha breves movimentos ali das pernas, conseguia mexer um pouco os braços, mas eu ficava de cola cervical na cama sem conseguir me mexer. Não lembrava de nada, mas eu sabia que eu não tinha um emprego, porque meu bar estava fechado. Não sabia se ele ia acontecer depois da pandemia, porque estava no começo do lockdown regional aqui. Foi em abril isso, o lockdown tinha começado em março, então estava no auge da pandemia. Nossa. Mas, ao mesmo tempo, eu fui ficando, tomando ciência do que estava acontecendo, do que era a pandemia, da quantidade de pessoas que estavam perdendo suas vidas. E aí eu comecei a perceber o quanto a vida era maravilhosa e o quanto eu não tinha nenhum motivo para estar frustrado ou triste com o fato de não conseguir me mexer e de estar numa cama, porque tinha gente que estava perdendo a vida, tinha gente que estava perdendo pessoas que amam, e tinha gente que perderam os empregos e que estavam passando fome, estavam indo para a situação de rua porque não tinha um lugar para ficar. Eu tinha um pai e minha mãe, que meu pai era funcionário público, então tinha como a gente se sustentar. Eu tinha uma casa, eu sabia que eu não ia passar fome. Eu tinha um pai e uma mãe, um irmão que. Eu tenho dois irmãos, mas um mora fora, que me dava banho. Então eu comecei a perceber a verdadeira riqueza que é a vida. Por mais pegas que possa soar, Siag, eu comecei a realmente perceber no milagre que é cada momento. Assim, o fato de eu poder estar com meus pais, eu deitado na cama, virou um momento tão maravilhoso para mim, que inclusive hoje, que eu tenho minha rotina louca de todas, todo e qualquer momento livre que eu tenho, eu fico com minha família. Porque eu percebi o que de fato Que importa. tem valor nessa vida, né? O que de fato tem valor nessa vida? A gente perde tanto tempo. Eu Exatamente. comecei a perceber que, embora eu tenha falado que pô, foi muito legal o bar, tudo que aconteceu, foi. Mas uma coisa que realmente também potencializava muito minha depressão eu atendia pessoas de uma realidade completamente fora da minha, e aquilo me fazia muito mal, porque eu comecei a perseguir muito dinheiro, comecei a falar que era dinheiro, 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 dinheiro. Sempre quer mais, mais, não é felicidade, né? Justamente. Você nunca E está tá tudo satisfeito, né? Exatamente. E tá tudo bem a gente querer dinheiro, tá tudo bem. O problema é quando a gente nunca está satisfeito. E aí, nessa minha busca por dinheiro, eu não conseguia, por exemplo, engrandecer a história do meu bar, que é uma história linda. Mas eu não conseguia engrandecer isso, porque eu estava frustrado de não ter ainda a vida que aqueles clientes que eu atendia tinham. E quando eu tive o acidente, a pandemia naturalmente obrigou a gente a parar um pouco para pensar. No meu caso, foi um pouco mais intenso. Eu comecei a realmente perceber, falando, cara, desculpa o palavrão, mas puta que pariu. Tipo, eu tava perdendo meu tempo de vida triste com umas coisas que não merecem minha tristeza. Isso quer dizer que hoje eu sou feliz o tempo todo? Não é. Mas hoje eu tento fazer um exercício de diariamente perceber o que realmente importa. Quando eu tô triste com alguma coisa, eu falo, Maravilhoso. tá, mas isso realmente importa? Não. Mas eu tô incomodado. Não, tá tudo bem, vamos ficar incomodado. Só vamos deixar isso gigante, porque isso não é gigante, isso é bem pequeno. Então eu Maravilha. tento usar como um exercício disso, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que isso é sensacional. Muitas pessoas passam por algumas coisas. Eu até tive outros entrevistados que falaram de acidente, de quase morrer, e que a vida mudou naquele momento. Outros têm, de repente, a chance de se espiritualizar mais antes e perceber a vida, o que que realmente tem valor, né? Sim. É um exercício que eu Que é o, também faço diariamente. Tanto que hoje de manhã e eu vou que te é o contar só ideal, uma né? Mas coisa. Eu não, acordei e manda, fiquei manda. assim. Meu marido saiu correndo, que a gente tem uma academia grande aqui de jiu-jitsu, né, aqui na Sim, sim, sim. Califórnia. E Conheço. aí, eu vendo às vezes o estresse dele, e aí começou a tocar um Bob Marley, tava ali arrumando as coisas pra vir pra entrevista. Eu falei, pô, quando a gente começou a namorar, que a gente ia lá pra Ubatuba, ouvindo um reguezinho, era tão simples a vida. E era tão bom. Eu Bom. falei, vou falar pra ele hoje, Du, vamos vender tudo e vamos morar na beira de uma praia? Sabe? Coisas Sim. assim que realmente têm valor, né? Que no dia a Claro dia, que em no meio, busca do dinheiro, de tudo, a gente esquece. a inércia engole a gente, essa que é a verdade. A inércia vai engolindo a gente e faz a gente justamente perder o sentimento de gratidão. E que, de novo, tá tudo bem se a gente quiser mais, tá tudo bem a gente querer melhorar de vida. Não, eu não virei um inimigo do dinheiro, pelo contrário, eu gosto de poder pagar minhas contas, mas Sim. é a beleza da jornada. É a beleza da jornada. Não ter na linha de chegada a felicidade, a gratidão, a plenitude, é conseguir realmente ficar feliz com o caminho que você está trilhando até lá, né? E de repente você está no SBT. Você nunca sonhou em ser jornalista e trabalhar em televisão? Como foi isso? Jamais. Olha o Assim, chamado da vida, né? não, assim, eu acredito muito nessa palavra mesmo, um propósito, embora hoje a gente vê muita gente usando
às vezes de forma rasa, mas eu acredito muito. Quando a gente. Eu tenho até tatuado isso, que é escuta seu coração, porque ele sabe de todas as coisas. Onde ele estiver, estará seu tesouro, que é do livro Alquimista. E eu busco muito ouvir meu coração, sobretudo depois do acidente. Eu tento muito ouvir onde está meu coração. Às vezes pode não fazer muito sentido, mas se meu coração está me direcionando para lá, eu busco ir. Claro de que de uma forma muito dentro do possível racionalmente, mas eu tento ouvir muito meu coração. E aí você vê que coisa. Servindo ao meu propósito hoje, eu sou, como eu falei, sou líder comunitário. Para a galera que entrar na minha rede social, vai ver que eu sou pirado em estar em ação social. Eu estou sempre em comunidade, eu estou assim o tempo todo fazendo, entregando cesta básica, entregando cobertor, entregando. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. E não que eu fale isso para tirar onda, mas eu falo isso porque realmente me orgulho de servir o meu propósito Sim, hoje. sim. E a solidariedade, indiretamente, abriu tantas portas surreais para mim, e uma delas foi o SBT. Você vê, 2021, eu tô falando que esse acidente foi em abril de 2020, tá? Final de abril. Em março, se não me engano, de 2021, ou seja, quase um ano depois, eu estava ainda muito debilitado, estava recém-tirado o colar cervical, ainda estava muito magrinho, e depois eu te mando esse vídeo. Então, eu servindo café da manhã, 5:30 da manhã, para as pessoas em situação de rua. Estava muito frio naquela época e as pessoas ainda estavam com as consequências da pandemia, embora estivesse começando a voltar a abrir, as pessoas ainda não tinham recuperado emprego, as pessoas ainda não Sim, tinham conseguido voltar à vida minimamente sim. normal. Então, a população em situação de rua aumentou muito, não só em Brasília, não só no Brasil, a nível mundial. Mas Meu pegando Deus. Brasília como recorte, eu comecei a servir café da manhã para essas pessoas. Então, estava 5:30 da manhã servindo café da manhã lá, de máscara ainda. Aí o SBT passa lá e fala assim: Oi, tudo bem? O que você está fazendo? Eu falei: estou servindo café da manhã. Posso fazer uma matéria aqui sobre isso? Eu falei: Lógico, para a galera continuar doando aí e tal. Então, pô, beleza. Sim. Fez uma matéria. Nisso, o vídeo bate lá, eles falam: gente, que história linda. Mas quem é esse menino? Por que ele está servindo café da manhã na pandemia? Tipo, 5:30 da manhã, um menino jovem, jovem normalmente não quer nada com nada. Por que que ele. De onde vem ele? E quiseram saber mais da minha vida. Falaram: pô, tem como você ir lá no SBT? Porque a gente quer te chamar lá no programa, no É Sábado. O jornalista Felipe Malta ficou encantado com sua história e ele queria falar com você. Tem como? Eu falei: vamos nessa, beleza. Fui para o programa, fiquei encantado, porque o slogan no programa era No Ar por um Mundo Melhor. E eu falava: cara, é muito isso, é a gente ter a oportunidade de poder levar amor por onde for. A gente tá. Porque eu falava: pô, eu tento estar no ar por um mundo melhor no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e se você faz isso na TV, show de bola. E a Que gente teve uma legal. sinergia incrível, ele se amarrou, pude explicar do meu projeto, tinha uma marca sem fins lucrativos. Por quê? Aliás, quando eu estava de cadeira de rodas, eu comecei a pensar: eu não consigo ir para a comunidade, mas eu preciso ajudar as pessoas. Como é que eu consigo fazer isso? E aí eu comecei a falar: já sei, vou comprar máscara para poder distribuir. Aí eu falei: pô, mas máscara vai durar um dia, no outro dia já não vai fazer sentido. Falei: já sei, eu vou vender essa máscara e o dinheiro eu vou começar a poder ajudar. E aí nisso eu criei uma marca sem fins lucrativos, que até essa camisa que eu estou usando, inclusive, é da minha marca, embora eu não esteja mais vendendo ela, que Que eu não consegui por legal. conta dos projetos, virou uma marca sem fins lucrativos que eu criei na época que eu estava de cadeira de rodas. E aí eu fui nesse programa explicar qual que era essa marca. Hoje ela é um instituto, chama Instituto Seja, que é o meu instituto. Ela não é mais uma marca, mas é um instituto Que propriamente. legal. E aí eu expliquei. E aí deu uma grande sinergia. Eu falei para eles: pô, já que o slogan de vocês é No Ar por um Mundo Melhor, pô, eu faço ação social toda semana. Deixa eu mandar sempre para vocês um vídeo para vocês poderem colocar. Aí ele: pô, faz muito sentido, com certeza, mas não dá. E aí eu comecei a mandar vídeo. Eu sou bem ignorante tecnológico aqui, como você já percebeu, eu me atrapalho todo aqui para ajeitar. Eu E aí eu também. comecei. Então. Aí eu aprendi a editar vídeo para conseguir mandar os vídeos das ações sociais que eu estava fazendo pro SBT. Você O que mesmo para mim editava e mandava? é, o que para mim já era surreal. Assim, pô, um vídeo de ação social Imagino. minha na TV, cara, que louco, mas uau, beleza, que show. É o propósito sendo aparecendo na TV. Aí nisso eu comecei a provocar mais e eles estavam querendo ser provocados também de como a gente consegue fazer mais. E aí a gente criou juntos o Heróis de Brasília, que são prêmios para a gente conseguir reconhecer pessoas que fazem trabalhos assim como o meu, mas que fazem muitas vezes no anonimato, que as pessoas não conseguem, por não conhecer, não tem recurso, não tem ajuda e coisas do tipo. Que legal. Criamos o Herói de Brasília, criamos o Herói de Brasília no ano seguinte. Nisso, o Felipe Malta foi para São Paulo. Quando ele voltava para gravar esse programa, ele começou a não poder gravar. Ele chegou e falou assim: Dudu, eu não estou conseguindo gravar meu programa. Você quer gravar para mim hoje? Aí eu: nossa, gravar o programa para você? Ele falou: pô, você acha que eu consigo? Ele: claro, com certeza. Que legal. Eu nunca tinha botado o pé numa televisão. Nunca, nunca, Nossa. nunca. Mas você fala muito Eu falei: bem, então ué, foi se você acha fácil. que eu consigo, eu. Não, muito obrigado. Aí eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei assim: olha, eu não entendo de TV, mas eu entendo também que você não é louco o suficiente de botar alguém no seu programa se você achar que eu não vou conseguir. Então, assim, eu vou confiar no que você tá vendo, porque eu mesmo não.
Aí ele, não, você vai Sim. sair super bem. Aí comecei lá, fui fazendo, fazia quando ele não podia ir, me se ausentava, eu fazia. E fui assim, isso de 2021 até ano passado. Ano passado ele chegou e falou assim: vamos botar um programa seu? Fazer um programa de 13 temporadas, 13 episódios, você rodando pelas cidades, coisa que você já faz, que chama Por Todo o DF, que é para mostrar a riqueza das cidades Que em volta, que legal. são distantes. Eu falei, ah, bora demais. Aí eu falei a mesma coisa pra ele. Eu falei, eu não acho que eu dou conta, mas se você tá me chamando, com certeza vai dar certo, vamos nessa. Sim. E aí aconteceu isso por todo o DF, foi um sucesso, foi incrível, tanto para mim, quanto para a equipe, quanto comercialmente, foi muito bom. A audiência super correspondeu. Nisso, o apresentador do programa de esporte começou a se ausentar, porque ele estava trabalhando também em São Paulo. E aí ele chegou e falou assim: quer substituir o esporte hoje? Só que o esporte é ao Daqui a pouco vivo, você você vai não aguenta comprar mais ficar. televisão. Aí eu falei, cara, vocês são loucos. Eu falei, é ao vivo, pô, é ao vivo. Você tá doido. Eu sou todo perdido aqui, saio embaralhando as coisas. Eu falei, não, aí beleza, me convenceram, vai pro ao vivo. Eu falei, minha nossa senhora, eu vou pro ao vivo. Aí fui, conforme ele saiu, eu ia no ao vivo, ia aprendendo, fui pegando gosto pela coisa. Lógico, estudando muito, desde a primeira oportunidade que eu tive, lógico, eu me dediquei muito, estudei muito, me matriculei em jornalismo, diga-se de passagem. E aí, em dezembro, o Neguerê, que é o antigo apresentador, foi para São Paulo, apareceu a oportunidade falando, Duda, quer apresentar o esporte? É todo dia um programa ao vivo, pelo amor de Deus, que isso, como assim? E aí deu certo, por isso que hoje eu estou Que apresentando de mudança segunda de a sexta. vida, cara. Ah, Não, e aí eu apresento de segunda a sexta um programa ao vivo, no, que é o SBT Esportes, e sábado eu apresento o programa também, que é o É Sábado, que é o do slogan No Ar por um Mundo Melhor. E olha só que coisa incrível. O programa que eu fui a primeira vez na TV, hoje ele é meu, hoje eu sou apresentador. que Que lindo, sensacional. Duda. Que história bacana, gente. Tá Maneiro, né? vendo? Não E era hora você de vê. você ir ainda naquele acidente. Você tem Não, muita não. coisa pra fazer aqui. Você tem E a ainda. vida, e a vida é tão louca que você vê. Depois do bar, eu comecei a tomar outro rumo completamente diferente. Eu sou piloto de helicóptero hoje em dia, pra você ter ideia. Eu sou apaixonado por aviação, tá? Eu Olha sou que piloto de lindo. helicóptero. Olha quanta coisa. Você Porque vive a depois eu vida, comecei a meu. dedicar. É, exatamente. Aí eu abri uma empresa de auditoria de segurança de voo, que é a V3, que é uma empresa muito, muito legal, que inclusive preserva vidas e consegue mitigar, questão de segurança mesmo, mitigar acidentes. Virei piloto de helicóptero, estava seguindo. Eu saí de garçom do meu próprio bar para virar piloto de helicóptero. Para mim, ali já era falando assim: caraca, a vida não cansa em surpreender, né? Falando quando é que eu ia imaginar que eu ia ser piloto de helicóptero? Quando eu Sua estava mãe não deve ter formando, eu tô na gostado muito, aviação não, como piloto né? de helicóptero. Não, ela ficou maluca, ficou maluca. Ela, pô, você trabalha com a prevenção de acidente, o que que você vai querer ficar voando? Não tem pra quê. Eu E também aí, não quando a minha vida gostaria, estava não, mas. caminhando para esse lado, apareceu o negócio do SBT. Então, assim, é surreal. Assim, a vida E realmente hoje, não então, cansa você de está no surpreender. SBT com o programa de esportes. Exatamente, exatamente. E com o programa de sábado também, que é o No Ar por um Mundo Melhor, chama É Sábado. Ainda tem uma empresa de auditoria de segurança de voo. Nossa, que bacana. Olha, É. parabéns, viu? Muito legal mesmo, Loucura, né? Duda. A vida é uma montanha-russa, né? A vida é uma arte. Você tem que Com saber viver. certeza. Eu, Mas é eu amo justamente isso. isso. Eu concordo plenamente, assim. Eu tenho umas tatuagens que é. Depois veio as loucuras da tatuagem, né? Inclusive, depois do acidente. Mas são vários lembretes. Eu tenho o corpo todo fechado de escrita desse lado. E uma delas é todo dia os passarinhos cantam. Porque é justamente isso que você está falando, a vida é uma arte. E todo dia os passarinhos cantam é para me lembrar que, mesmo se eu não ouvir eles cantar, mesmo se eu não prestar atenção, eles vão cantar. A Eles vida vão vai cantar. acontecer. E o É, mundo vai continuar lindo lá fora. Se eu não é, perceber ou não, ele vai continuar lindo. E é muito isso, porque é uma arte mesmo, que muitas vezes a é. gente não sabe admirar, né? É muito importante a gente se ouvir. Ouvir se está te fazendo bem aquilo. De repente, às vezes a gente fica, não, não é isso. Tá um vazio. Aí, eu ouço muito, assim, o universo fala muito para mim, sabe? Eu me conecto mesmo. Sim. E quando eu não estou satisfeita, eu posso estar trabalhando num lugar ganhando milhões que eu vou deixar. E eu vou sair. Eu sou assim. Eu gosto de viver o que tem para mim na vida, para me Mas fazer eu vou te feliz. falar, e eu acho isso tão admirável, parabéns demais por você conseguir fazer isso. Talvez alguém que esteja escutando isso em um outro momento de vida pode parecer piegas, falando assim, ah, não, mas é muito fácil ter isso no discurso. Não, Mas quando a gente verdadeiramente internaliza isso e percebe que, de fato, de novo, volta a dizer, não estou criminalizando o dinheiro, o dinheiro é bom e a gente paga a conta. Mas quando você percebe que ele não é o fim, ele é o meio, ele é o que possibilita, aí as coisas mudam. Aí a vida fica muito mais encantadora, justamente porque aí você para de ficar só olhando para frente, você passa a olhar a sua volta, né? nossa, que Isso é lindo. sensacional. É. Nossa, olha, eu sei que você está com um horário também, que você tem programa para gravar. Isso, né? E eu podia ficar o dia inteiro conversando com você, porque eu nem entrei no tema, no assunto Brasília, né? Das bandas e tudo Nossa, mais.
Eu quero muito que a gente possa falar isso. A gente vai ter que fazer outro, fazer parte 2, parte 3, parte. Vamos. Que eu quero Porque saber se do tem uma bar, coisa depois eu até que. toquei no seu bar e não sei, ou o Kiko, você Isso. sabe que eu sou prima do Kiko do Nat Roots, né? Do Sim, Kiko sim, sim, Pérez. sim, sim, sim. E a gente deve ter Sim, muitos sim, amigos sim, em sim. comuns aí. Mas olha, eu queria te Não, agradecer vários, demais, vários. Duda. Eu acho assim, esse Poxa, podcast é um eu. dos exemplos. Eu saí um pouco da minha academia para começar esse projeto, que eu falei, um chamado, eu tenho que mostrar os neurodivergentes, as histórias de superação na vida, sabe, das pessoas. E cada entrevista que eu Certeza. faço, eu saio com uma bagagem imensa, assim, feliz, sabe, de ouvir as histórias. E vamos combinar que não teria pessoa melhor para fazer isso do que você, né? Justamente porque você inspira e você consegue trazer esse lado das pessoas. Não por acaso as histórias que vêm aqui são transformadoras, são únicas, porque elas vão se conectando, tá tudo entrelaçado. Tá tudo Exatamente. assim, a gente acaba se conectando, não tem jeito. E por isso eu fico muito honrado, eu fico muito feliz quando eu falei no começo aqui do programa. O nome em si já é inspirador, justamente porque eu acredito que eu falo muito para as pessoas, mesmo quando eu não estava na TV, eu gravava story, eu tinha no Instagram, tinha um discurso que era: não importa se é para uma pessoa ou se é para 1 milhão de pessoas, eu vou buscar falar com o mesmo entusiasmo. E é muito sobre isso, sabe? Assim, você nunca vai conseguir mensurar o quanto esse seu programa consegue mudar e transformar vidas. De, às vezes, ter uma fala sua, de algum entrevistado seu, que tocou uma pessoa que estava precisando ouvir aquilo, que mudou a vida, que fez a pessoa É, ter um pensar diferente, ter um despertar de repente. Porque, como a gente falou, às vezes a gente precisa de um susto, de um acidente, uma quase morte, para um renascimento, para a gente começar a perceber. E tem pessoas que não precisam, mas é tão mais difícil a gente poder ter esse despertar sem precisar passar pela fase perda ou por uma é, perda. é, Então, essas histórias ajudam pessoas para que elas não precisem passar por com histórias assim certeza. para conseguir pensar. Então, parabéns por isso. É admirável o seu trabalho, de Ai, coração. muito obrigada. Eu fico muito feliz e de cada entrevistado cada entrevista é bate-papo, é uma troca, né? Eu já saio Sim, diferente também, energizada para o dia. claro. Com certeza. E é isso, é uma troca, foi o que você falou. É exatamente uma troca. Eu acredito muito nisso. Assim, a gente sempre tem a ganhar, a gente sempre tem a aprender, a gente sempre tem a poder compartilhar. Então, é sempre uma troca. Nunca é um caminho unilateral. É sempre mútuo, é sempre recíproco. É Não tem tudo como ser conectado. diferente. A gente está aí sozinho, não somos ninguém, né? Tudo, né? Exatamente, exatamente. Até porque quanto mais a gente se junta, mais longe a gente chega e, consequentemente, mais pessoas a gente alcança. Então, quanto mais a gente poder unir forças, fazer a união de propósito, eu brinco muito que não existe pouca doação. E quando eu falo doação, não estou falando sobre 1 quilo de alimento, pode ser doação de tempo, pode ser realmente a gente servir. É, de Existe fazer e informações, existe não histórias. fazer. Porque o pessoal fala assim: ah, não, mas é pouco. Não existe pouco. Fazer o bem é fazer o bem, esquece. Fazer Para o de bem é tentar fazer o bem. Fazer com quantificar o amor. extraordinário. É, É fazer com justamente. amor. É, isso é tudo. Justamente. Isso é a vida, é o amor. Isso, exatamente, exatamente, exatamente. Duda, Falou querido, tudo. ó, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente, por esse bate-papo gostoso. Queria te desejar toda a sorte do mundo. Vou assistir teu programa. Por Eu favor, também pode amo assistir, vai ser esporte. uma honra para mim, com certeza. E Vai quando eu ser for em uma Brasília, a honra. gente vai tomar um café juntos. Não, você vai lá no meu programa, isso sim. Vou, vou. Ah, Eu começo do ano vim que vem aqui, eu tô eu aí, vim te aqui, você, aviso. pronto, eu vim aqui, eu vou levar você lá para o meu programa. Que aí Fechado, você estarei vai ao lá. ar por um mundo melhor também, olha aí. Oba, vou adorar, vou adorar. Obrigada, Isso é Duda. incrível. Um beijão no Obrigado seu a você de coração. coração. Obrigada, viu? Um beijo enorme, viu? Tamo junto, fica Fica com com Deus. Deus. Tchau. I used to wake up, I used to wake up.